recebendo aqui vereadora da capital, Adriana Ramos. O partido dela é o... Hoje é o PP, Partido Progressista. Por que hoje? Quando foi eleita, foi em qual? PSC. Ah, PSC. 20. PSC. Agora o PSC ainda tá com essa nomeação? Não, ele fundiu e agora ele é outro partido. Ele é outro partido, muito outro bem. Partido. Vereadora, a gente estava aqui, só faltou a gente dizer, olha, Kleber, mata uma galinha aí com a Adriana e vamos levar essa resenha aí. Bora pra diante. Mas agora a gente vai falar realmente de uma ação importante. Você chegou chegando de volta à Câmara, né? Chegou agitando tudo lá. Uma audiência pública que se propõe a redesenhar e redefinir o plano diretor da cidade. O que é o plano diretor? O plano diretor é aquele documento que norteia o crescimento da cidade. E aí o nosso Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, eu estou falando aqui de forma mais didática, mais simples. Isso, exatamente ele dispõe que de 10 em 10 anos a gente precisa rever esse documento, que é o nosso plano diretor, porque as nossas cidades elas estão em constante desenvolvimento. E Macapá, há 20 anos não faz essa revisão. Na verdade, o nosso plano ele tem 20 anos, deveria ser revisto há 10 anos atrás, e como ele não foi, ele acaba estando defasado. E aí, para tanto, nós propusemos uma audiência pública para ouvir a academia, Unifap, o EAP, IFAP, para ouvir as sociedades, as associações de bairro, ouvir os legisladores, ouvir os secretários e ouvir as pessoas que têm a ver com essa discussão, que é, por exemplo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Conselho de Engenharia e todo mundo que tem interesse em saber como é que vai funcionar. Olha eu forçando para ver a Adriana no monitor ali. Tô sem óculos, mas posso contar para os meus netos que perdi meu óculos em grande estilo, né? Fazendo stand-up paddle. Olha só. Tá bom. Tiozinho lá no Curiaú. Eu não segui a orientação de amarrar, né? O óculos com um cordãozinho de segurança, perdi o óculos. Ainda não chegou. Ô, Márcio do Comércio, acelera o negócio aí, meu amigo. Ele tá lá na Alameda Serrana acompanhando a gente. Tomara que chegue logo esse óculos. Ô, Adriana, isso que você está falando é uma verdade assim absoluta, porque outro dia a gente queria organizar um debate aqui sobre verticalização da cidade, né? Até gravamos um teaser, usamos drone, ficou bacana. E a história da verticalização, a história desses prédios que Macapá ganhou, ela se deve exatamente a um ajuste na última edição do plano diretor da cidade, porque até isso era limitado. Exatamente. Eu que moro ali no bairro Jesus Nazaré, eu já verifico que muitas edificações já estão assim surgindo, já existem. Quem mora ali no centro, no bairro do Trem, a gente já verifica o crescimento, a expansão urbana nesse sentido, da verticalização. Mas a gente precisa discutir essa questão da lei que vai fazer esse estudo, essa análise de como será esse crescimento, quais são as áreas que são possíveis, as áreas não que não sejam possíveis, mas quais são as áreas que não são adequadas. E é por isso que a gente traz esse debate para fazer essa análise junto com quem conhece, com quem estuda, com quem se dedica a isso. E aí é por isso que a gente inclusive convida as pessoas que têm esse interesse, que fazem parte da construção civil, para estar lá com a gente. Peguei do meu filho aqui, metade do caminho andado, o grau dele é só metade do meu, mas já consegui ver que a Adriana que tá aqui, não é a mãe dela. Não, sou eu. Né? Aliás, vocês parecem mesmo, mas se fosse ela, estaria lindíssima. Doutora Isabel é lindíssima. Doutora Isabel, grande odontologista. Aliás, marcar um dia pra ela vir aqui na segunda-feira, que é dedicada a falar de saúde, né? Vamos ver se ela vem falar um pouquinho. E o quanto é importante, Kleber, eu que nasci numa família com cirurgiões dentistas, a gente sabia que a saúde começa pela boca. Irmão, né? Não, doutora Isabel, Paulinho, meu irmão, Isabela, minha irmã, eu tenho meu tio Nazareno, minha tia de Virgens, primo. Só tu e PJ foram para a área do direito. PJ e o Anselmo fomos para a área do direito. Aí eu casei com advogado. Aí a gente tá se espalhando, né? Aí eu tenho uma irmã que tá escolhendo. Uma DR de 2 advogados. Olha, data máxima, venha, vá lavar a louça. Cada um tem uma tese. Essa minha sempre vence. Doutor Segato, um grande beijo. Quando é essa audiência pública? É dia 7 agora, de junho, uma sexta-feira. É um sextou diferente, falando de algo que nós precisamos falar. Na outra sexta, é? Na outra sexta, sem ser nessa, na outra. Que nessa agora é feriado. E aí, a gente não precisa ir muito longe em fatos nacionais, por exemplo. Quando a gente vai lá pro Rio Grande do Sul, e aí pergunto, mas o que tu tem a ver com isso? Eu tenho marido que é gaúcho, né? E a gente tá direto ligado com o que tá acontecendo lá, e muita coisa se deu
por falta de planejamento. Verdade. Por falta de dedicação. A de velha discussão situações... sobre a ocupação, a pressão Exatamente. urbana nos nossos mananciais, de água, de nossos ecossistemas, né? Exatamente. E aí a gente não pode negar uma discussão desse nível sem falar de meio ambiente, sem falar de sustentabilidade, sem falar de cidade inteligente, cidade humanizada. Então tudo isso, assim, não é uma audiência pública que vai exaurir todo esse tema, mas vai dar um start, né? E uma ferramenta, porque nós queremos de lá produzir um relatório. E legalmente ele faz parte da legitimação do processo, do protocolo que precisa ser vencido, né? Isso. Audiências públicas precisam ser realizadas para a gente chegar a uma proposta final. E aqui eu trago um spoiler, que eu ainda estou a confirmar, mas eu vou ousar dizer, porque a gente já está na tratativa. Nós convidamos a presidente do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, a doutora Patrícia Sarkis, que é uma mulher reconhecida nacional e internacionalmente na área da arquitetura e que, se nós conseguirmos trazer, vai enriquecer muito o debate. Além dela, nós temos outras pessoas que também são profundas conhecedoras, como o arquiteto e urbanista Ronaldo Carvalho, que faz parte do CAU Amapá, como, por exemplo, o próprio que professor é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Professor Tostes, que foi também, que construiu muitos planos diretores, se não todos do Estado, me falha essa informação, mas grande parte deles. Então a gente vai discutir com pessoas que têm conhecimento, que sabem da importância desse debate, e vamos democratizar, abrir para a população falar também. Professor Edinaldo Nunes Filho, da Unifap, eu acho que ele é do Colegiado de Arquitetura, Arquitetura e História, agora eu estou na dúvida. Mas enfim, ele me deu uma entrevista uma vez que eu fiquei assim, impactado com ela, em tanta coisa, né, na carreira da gente, no dia a dia. Mas ele falou que, do ponto de vista da arquitetura, né, o professor Edinaldo, ele separa a arquitetura da cidade de Macapá em 3 períodos distintos: o período pombalino, o período do Janari e o período do Barcelos. Que interessante. Ele separa isso na linha do tempo da urbanização da cidade, do urbanismo, na arquitetura, que foram as 3 divisores de águas assim que a gente tem. Concorda? Eu ainda estou estudando. Eu ainda sou acadêmica de arquitetura. Estou esperando começar, que a Universidade Federal do Amapá está em greve agora, greve legítima. E aí eu vou iniciar, mas pela uma análise superficial, de fato é interessante essa análise que ele faz, porque ele faz uma análise lá do começo da arquitetura, né? Faz uma análise falando do período pombalino, traz algo mais próximo do que foi o início do território com o Janari, e mais para cá com o que avançou o comandante Barcelos, e que inclusive até hoje nos traz à memória tanta coisa. Então realmente a gente tem que pontuar isso e mais. Só que assim, é importante que a gente pense na Macapá que nós queremos para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos. Na Macapá que a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com outros estados, com outros municípios, a título de alagamento, a título de construções em locais que não deveriam ser. Quando a gente fala nisso, logo que eu entrei na vida pública, que eu comecei a vida pública, eu fiz um estudo com a minha equipe nas áreas de várzea, ressaca e alagados. A gente dizem assim, Adriana, mas é um costume. Eu não digo que é um costume. É uma falta, uma falta de oportunidade que as pessoas têm de construir num lugar que seja mais digno para que elas morem. Então, se as pessoas moram nessas áreas, elas moram por falta de oportunidade. Mas morar nessas áreas, infelizmente, causa um impacto para a cidade. E o poder público precisa fazer um estudo, precisa fazer um levantamento de quantas pessoas são para poder direcionar essas pessoas e dar a elas dignidade, oportunidade, permitir com que elas tenham uma habitação, de fato, direito à habitação. Sabe o que você falou sobre o teu início da vida pública, né? A gente vai ficando com uma idade, a gente vê tanta coisa, né? E você falou isso, eu lembro exatamente, passou um filme aqui, no teu discurso de posse. Eu acho que você foi escolhida para ser oradora da turma, foi? Meu Deus, faz muito tempo isso. Faz tempo. Não é tanto assim. Mas eu lembro... eu digo com orgulho. Eu lembro que nesse teu discurso, quem tava na fila do gargarejo era o PJ. E tava lá borbulhando, tava se desfazendo em lágrimas, né? Tava muito emocionado o PJ. Muito, porque ele que ama a política, ele que faz política, assim, com a dedicação e que respeita
o que é a ciência política. Mas eu falei bubulhando, né? Ele estava se debulhando em lágrimas. Eu usei a expressão errada. E ele, claro, o pai sempre sonha que o filho siga o caminho dele. E aí quem seguiu literalmente foi a primeira filha, que sou eu, na advocacia, na política. Agora a gente namora, ele que já é arquiteto e urbanista, eu também iniciei, mas quero enveredar por outra área. E ele se debulhava em lágrimas, como tu falou, porque uma vez ele me falou: minha filha, é muito bom te ver caminhar hoje já com teus passos, porque naquele tempo ele segurava as minhas mãos, não que ele tenha deixado de segurá-las, mas naquele tempo eu estava iniciando, recém-formada, recém-debutando também na política, e hoje, passados, eu te falo que faz muito tempo, passados 4 mandatos, que é esse agora que eu estou, eu tive a certeza de que aquelas lágrimas que ele derramava, e derrama até hoje, se estiver ouvindo vai estar fazendo isso com certeza, era pela felicidade de ter me ensinado o que é fazer política. E hoje eu estou feliz, eu faço o que eu gosto, eu faço política porque eu gosto, advogo porque gosto também, e resolvi estudar arquitetura, claro, por influência dele, porque sempre gostei dos ambientes belos, daqueles ambientes que permitem que a pessoa se sinta à vontade, e também de que a arquitetura possa mudar a vida das pessoas. É interessante, né? Fechar realmente essa reflexão e a maneira como você fala de uma profissão que passa a ser um ofício, uma missão que se abraça, né? A política tão combatida, tão criticada, porque sabe, como toda e qualquer profissão, tem bons e maus políticos, né? E a gente vê a própria atuação do teu pai. Uma vez ele me fez uma surpresa, era meu aniversário, eu estava no ar e ele entrou dizendo ainda do projeto do outro, que a gente tem 17 anos no ar com Conexão Brasília, né, aos sábados. E aí ele disse: olha, muito do que eu fiz, né, uma experiência que ele teve na Comissão de Relações Exteriores do Parlamento, muitas entregas para a sociedade, pessoas que... A gente fez uma viagem para Caiena uma vez, e o PJ foi lá para a penitenciária da Guiana Francesa, foi saber dos casos de brasileiros que passam perrengues lá. E se não tiver essa ação, esse olhar, a atenção do Estado, através de um agente do Estado, um deputado estadual. Então eu acho que a boa política é feita assim, com entregas com a sociedade, né, Adriana? Isso que tu falaste é o que ele me dizia. Nos diz até hoje, é o sentir na pele, e assim mesmo ele faz, para quem está acompanhando a gente, sentir na pele, passando aqui os dedos no braço, aqui, sentir na pele. Se a gente sente na pele o problema, aquele problema, e a gente pode, através do parlamento, através do executivo ou através de uma associação, poder mudar a vida das pessoas, e aquela pessoa que sabe que a política é um meio que pode promover isso na vida das pessoas, ela faz. Então foi com ele que eu aprendi que mergulhar nos problemas e focar em solução, era possível a gente fazer entregas. E a razão disso, assim, o resultado disso foi o trabalho que nós fizemos na Secretaria de Política para as Mulheres. Aqui convidada pelo nosso governador Clécio Luiz, a confiança que ele depositou no meu nome, e o trabalho que nós pudemos realizar lá, crescendo, mostrando que a gente tem uma Secretaria de Política para as Mulheres que pode sim ser referência nacional. Para terminar, bora botar o card, né? É o card da audiência pública, sabe que é isso? Bora, essa mesmo. Aí. É um convite que a gente está fazendo para toda a população. Discutindo a cidade. Essa é a segunda edição dessa audiência pública que nós realizamos já em 2022. E agora nós vamos falar especialmente do plano diretor. Falar o que a gente precisa fazer para efetivar a renovação dele e ouvir as pessoas que têm real interesse em promover essa mudança, Maravilha. Que é a comunidade. Adriana Ramos, vereadora da capital, obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Kleber. Mais uma vez fica o convite. Dia 7 de junho, às 9 horas, melhor chegar mais cedo porque vai lotar. Mas 9 horas nós vamos começar a nossa audiência pública para discutir o plano diretor e a modernização da nossa cidade na Câmara Municipal de Macapá. Valeu, obrigado, Obrigada. Boa noite.